É hora de trabalhar o delito do artigo 157 do Código Penal, crime de roubo, porque o pacote anticrime trouxe alterações muito importantes. Uma lei anterior ao pacote anticrime, a Lei 13.654 de 2018, também trouxe alterações e precisamos ver quais são essas mudanças legislativas que certamente vão cair na sua prova. E ainda ver alguma coisa de jurisprudência acerca dessas mudanças, porque a OCP também cobra jurisprudência nas suas questões. Então, as alterações ocorridas no roubo, a gente começa vendo a redação do artigo 157 caput do Código Penal, para que a gente relembre aí quais são as elementares do tipo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. A questão aí é que em 2018 ocorreu alteração relevante no parágrafo 2º do artigo 157 quanto a majorante do emprego de arma. Eu vou colocar para você aí na tela agora, como era a redação antes de 23 de abril de 2018, antes da Lei 13.654, como era a redação do artigo 157, parágrafo 2º. A redação era a seguinte: a pena aumenta-se de 1/3 até metade. 1. Se o crime é cometido com o emprego de arma. Até 22 de abril de 2018, se fosse utilizada uma arma, fosse de fogo, fosse branca, fosse uma faca, em ambas as situações a previsão legal era de aumento de pena de 1/3 até metade. Ou seja, a lei não fazia distinção entre arma branca e arma de fogo. Ambas eram consideradas para efeito da majorante. O que fez o legislador com a Lei 13.654 de 2018, que entra em vigor em 23 de abril de 2018? Nessa lei, houve a retirada da expressão arma de forma isolada, passou a não mais existir na majorante do parágrafo 2º, e foi introduzida a majorante da arma de fogo, que passou a ter, na verdade, uma majorante de 2/3 em vez de 1/3 até metade, como era previsto antes. Qual foi o problema disso? O problema é que a exclusão da expressão arma e a inserção da expressão específica arma de fogo fez com que o roubo praticado com arma branca passasse a ser considerado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como roubo na modalidade simples. Vamos ver como ficou a redação com a entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018. Foi inserido o parágrafo 2º-A, dizendo que a pena aumenta-se de 2/3. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. E 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. O que você percebe aí? Duas majorantes foram inseridas, a arma de fogo, agora de uma maneira específica. Então, nesse ponto, a majorante continua existindo, só que agora com a expressão específica relativa à arma de fogo, e com o incremento que agora passa a ser de 2/3 e deixa de ser de 1/3 até metade, e também o roubo com o emprego de explosivo para o rompimento de obstáculo ou algum artefato análogo. Foram as majorantes trazidas pela Lei 13.654. E aí, com essa majorante de 2/3, houve uma novatio legis impégios para aquele que agora praticasse um roubo com arma de fogo, porque antes era 1/3 até metade, agora passa a ser 2/3, mas houve uma novatio legis in melius para aqueles que passassem a praticar o roubo com faca, porque agora esse roubo seria considerado simples. Foi o que entendeu o STJ. Olha só esse julgado do ano de 2018,
diante da abolitio criminis promovida pela Lei 13.654 de 2018, que deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, é de rigor a aplicação da novatio legis in melius, isso no RESP 15.19.860, Rio de Janeiro, no julgado de 25 de maio de 2018. Inclusive, esse julgado que eu acabei de mostrar para você caiu na primeira fase da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no penúltimo concurso. Então, foi cobrado qual era o entendimento do STJ em relação à entrada em vigor da Lei 13.654, da Lei 13.654 de 2018. Então, com a entrada em vigor dessa lei, não tenha dúvida, para o Superior Tribunal de Justiça, roubo com arma passou a ser roubo simples. Mas o STJ fez uma ressalva. Enfim, ele deu com a mão e tirou com outra. Qual foi a ressalva? Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz pode considerar o emprego de faca como uma circunstância judicial desabonadora e avaliar as circunstâncias do crime de uma forma negativa contra o acusado para aplicar a pena base acima do mínimo legal. Foi o que entendeu o Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte, olha o que aparece aí para você. Nos casos em que se aplica a Lei 13.654 de 2018, é possível a valoração do emprego de arma branca no crime de roubo como circunstância judicial desabonadora. Isso é um julgado de 3 de março de 2020. Então, o que você percebe? Embora agora a arma branca passe a ser considerada como roubo simples a partir da entrada em vigor da Lei 13.654, o STJ entendeu que há uma circunstância judicial desabonadora pelo fato do crime ser praticado com arma branca, autorizando o juiz a aplicar a pena base acima do mínimo legal. É o que o STJ entendeu a partir da entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018. A questão aí é o que veio depois. O que fez o pacote anticrime em relação à arma branca? Esse é um ponto importante. Então, o pacote anticrime em relação à arma branca corrigiu o que foi considerado um erro pela lei, em razão da Lei 13.654 de 2018. Porque a Lei 13.654, ao retirar a expressão arma e deixar na lei somente a expressão arma de fogo, transformou o roubo com faca em roubo simples. Para muitos, isso foi, na verdade, um equívoco que o legislador cometeu na Lei 13.654. Então, resolveram sanar esse erro, sanar esse equívoco, com a Lei 13.964, inserindo novamente, por meio do pacote anticrime, a arma branca como majorante do crime de roubo, com aquela mesma majoração de antes. Mesma majoração que existia desde a redação original do Código Penal, qual seja 1/3 até metade. O inciso 7, então, foi inserido no parágrafo 2º a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, o inciso 7 aparece aí para você: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. E aí, o pacote anticrime entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. O que você percebeu aí? A arma branca agora, utilizada no crime de roubo, ela passa a ter uma majorante de 1/3 até metade, como já era antes na redação original do Código Penal, até o dia 22 de abril de 2018. E aí nós tivemos um hiato temporal entre 23 de abril de 2018 até 22 de janeiro de 2020, véspera da entrada em vigor do pacote anticrime, em que o roubo com arma foi considerado como simples. Mas agora, a partir da entrada em vigor do pacote anticrime, desde 23 de janeiro de 2020, roubo com arma, novamente com arma branca, volta a ser considerado como majorante de 1/3 até metade. Compreendeu? Então, o roubo com arma branca, nesse ato aí da Lei 13.654 até 22 de janeiro de 2020, roubo com arma branca era roubo simples, e aí, em 23 de janeiro de 2020, passa a ser novamente roubo majorado. Beleza.
Então, para resumir, nós temos o seguinte, quanto à arma branca. De 1º de janeiro de 1942 até 22 de abril de 2018, majorante de 1/3 até metade para a arma branca. De 23 de abril de 2018, que é a publicação da Lei 13.654 de 2018, até 22 de janeiro de 2020, que é o limite da vacatio legis do pacote anticrime, ou seja, a véspera da entrada em vigor, o roubo com arma branca ele passa a ser roubo simples. Mas aí, com a entrada em vigor do pacote anticrime, ou seja, a partir de 23 de janeiro de 2020, incide majorante de 1/3 até metade, que é a redação atual. Compreendeu aí como ficou a história da arma branca no delito de roubo? Na data de hoje, portanto, a majorante incide 1/3 até metade para aquele que praticar o roubo com arma branca, seja uma faca, seja um punhal. Vista a questão da arma branca, agora é tratar da questão da arma de fogo. Isso, mais importante ainda, mais alteração ainda ocorreu em razão da questão da arma de fogo. Então, o que nós vamos trabalhar agora, porque o pacote anticrime inseriu o artigo 157, parágrafo 2º-B. Olha o que aparece para você aí, ó. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. O que é importante aí? Você já sabia que com a Lei 13.654, a arma de fogo passou a ter majorante de 2/3. Então, até a véspera da entrada em vigor do pacote anticrime, arma de fogo, de forma geral, majorante de 2/3. O pacote anticrime trouxe, no entanto, novatio legis impégios em relação a 2 tipos específicos de arma: a arma de uso proibido e a arma de uso restrito, majorando no dobro nessas 2 modalidades de arma, 2 espécies de arma. Agora, o pacote anticrime não fez referência à arma de uso permitido, arma de fogo de uso permitido. Isso significa o quê? Quanto à arma de fogo de uso permitido, a majorante continua 2/3, porque esse dispositivo não foi revogado. Então, quando se fala em arma de fogo com majorante de 2/3, estamos falando da arma de uso permitido. Em relação à arma de uso proibido e arma de uso restrito, o artigo 157, parágrafo 2º-B, especificou, dizendo, ó, nesse caso, uso proibido, uso restrito, o aumento é em dobro. Compreendeu? Essa é a ideia quando tratamos das alterações feitas pelo pacote anticrime. E aí, a questão da arma de fogo, para resumirmos, aparece aí para você, fica da seguinte forma. De 1º de janeiro de 1942 até 22 de abril de 2018, qualquer arma de fogo tem majorante de 1/3 até metade. Isso porque de abril de 2018 em diante entra em vigor a Lei 13.654 e você já sabe que com a Lei 13.654 a majorante da arma de fogo passa a ser de 2/3. Olha aí o que aparece para você, ó. De 23 de abril de 2018 até 22 de janeiro de 2020, qualquer arma de fogo passa a ter majorante de 2/3. Em 23 de janeiro de 2018, entra em vigor o pacote anticrime. E aí, o pacote anticrime especifica 2 tipos de arma para o aumento no dobro. Olha só que interessante, ó. A partir de 23 de janeiro de 2020, com a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, a arma de uso permitido mantém a sua majorante de 2/3, não houve revogação disso. Agora, a arma de uso proibido e restrito são tratadas de forma específica, com majorante do dobro. Esse é o ponto. Sabendo essa sequência, você vai resolver bem as questões relativas à arma de fogo, essas alterações ocorridas, inclusive
a questão da lei penal no tempo, vendo aí os períodos em que cada tipo de majorante incidiu, tanto em relação à arma branca quanto em relação à arma de fogo. Percebeu isso aí? Agora, o delito de roubo sofreu mais alterações ainda, porque é preciso agora que o candidato conheça as modalidades de hediondez no roubo. Isso já está despencando em prova. Então aparece para você aí alterações ocorridas na Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, o artigo 1º, inciso 2, que trata das circunstâncias aí de hediondez, traz o seguinte, quando é que o roubo será hediondo? A linha A, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, incluído pela Lei 13.964 de 2019. A linha B, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157, parágrafo 2º-B. E ainda, a linha C, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Então, essas são as circunstâncias da hediondez. Restrição da liberdade da vítima, o uso de arma de fogo, seja qual for a arma de uso permitido, proibido ou restrito. Nas 3 hipóteses eu tenho hediondez. E, por fim, a lesão corporal grave ou morte. A morte já era considerada como crime hediondo no roubo, porque a morte, o resultado morte, implica em crime de latrocínio. Então, quanto a isso, o roubo já era hediondo nessa modalidade. Entrou agora a lesão grave, abrangendo também a gravíssima. Veja, porque o legislador, quando trata de lesão grave no Código Penal, ele não especificou o que é grave e o que é gravíssima. Gravíssima, na verdade, é uma expressão dada pela doutrina. E aí é tranquilo o entendimento de que, ao utilizar a expressão lesão corporal grave como consequência do roubo, essa expressão grave está abrangendo também a lesão gravíssima. É claro que numa segunda fase de defensoria pública, você vai questionar isso à luz do princípio da legalidade. O que eu estou falando aqui para você é para marcação numa prova objetiva. A forma mais segura de você acertar a questão. Eu acredito que vai cair letra de lei. Não vão colocar para você essa polêmica da lesão gravíssima. Não, eu não acredito que vão colocar. Caindo aí lesão grave ou morte, é assim que você vai marcar. Então lembre-se, hipótese de hediondez no roubo. Restrição da liberdade da vítima. O emprego de arma de fogo, seja qual for, de uso permitido, proibido ou restrito. E ainda a lesão grave ou morte como resultado do roubo. Agora, o que é interessante aí é que o roubo com emprego de explosivo não foi considerado como crime hediondo, embora o furto com emprego de explosivo, você já viu, é considerado como hediondo de acordo com o pacote anticrime, o que gera uma situação paradoxal. Porque se o sujeito furta e, portanto, não emprega violência ou grave ameaça, mas emprega o explosivo, hediondez. No roubo, em que há o emprego de violência ou grave ameaça, ameaçando aí um vigilante de um banco para roubar um caixa eletrônico, nesse tipo de situação, o uso de explosivo em si mesmo não configura a hediondez. Pode configurar a hediondez um outro aspecto aí, se houver arma de fogo, mas eu estou falando aqui de uma ameaça sem arma de fogo, uma ameaça com faca, por exemplo, para roubar um caixa eletrônico no supermercado com uso de explosivo, hipoteticamente. Não vai incidir a Lei 8.072 de 90, não vai ser considerado como crime hediondo, que é uma situação paradoxal. Então fique atento, porque essa prova da Defensoria do Paraná, ela tende a cobrar essas alterações do pacote anticrime, e essas informações que vimos nessa aula, elas têm caído demais nas provas, é preciso que você fique atento. Então, boa sorte na sua prova e arrebenta aí na parte relativa ao delito do artigo 157 do Código Penal, crime de roubo. Muitas informações relevantes nós vimos aqui. Um abraço para você.